Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que tem uma partida importantíssima neste domingo às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, né? O Botafogo enfrentando a equipe do Bahia, que vem de um ótimo resultado dentro da Arena Fonte Nova por 4-0 para cima do Bragantino. Bahia que está ali lutando para sair daquela zona incômoda ali do rebaixamento, né? E o Botafogo, líder do campeonato disparado, com 100% de aproveitamento em casa. Ingressos esgotados, não cabe mais uma pessoa dentro do Newton Santos para esse jogo de domingo. E o Botafogo vai muito confiante em mais uma vitória dentro da sua casa, dentro do tapetinho. O Botafogo vai colocar o seu estilo de jogo, vai colocar o time titular em campo, né, para tentar vencer mais uma partida no seu estilo, de muita pressão alta, de muita marcação, de muito perde-pressiona, de muitas chances criadas. Uma coisa que eu venho notando nos últimos jogos, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, é que o Botafogo do Bruno Lage, ele vem criando mais oportunidades do que o Botafogo dos outros treinadores que passaram por aqui. Se o Botafogo era muito mais letal, eficiente com os outros treinadores, o Botafogo perdeu um pouco disso com o Bruno Lage. Só que a gente precisa analisar um pouco as questões, na minha opinião. O que é melhor? Você criar mais chances ou você criar menos chances e ser eficiente? Até certo ponto, se você criar menos chances e ser eficiente, é melhor. Por quê? Porque você vai criar 3 chances e vai fazer 1, 2 gols. Era o que o Botafogo muitas das vezes fazia. O jogo que ilustra isso é o jogo do Grêmio. O Botafogo venceu o Grêmio por 2-0, se segurou como pôde, e aí no segundo tempo o Botafogo teve 2 chances, o Eduardo fez, o Carlos Alberto matou o jogo. Então o Botafogo foi muito letal, foi muito cirúrgico naquela partida. Contra o São Paulo, o jogo foi 0-0, o Botafogo criou muito mais chances do que no jogo contra o Grêmio. Só que o Botafogo não conseguiu fazer o gol. Perdeu o gol com o Janderson, perdeu o gol com o Eduardo, né? Então o Botafogo não conseguiu ser eficiente da mesma forma. Agora, pensando pro restante do campeonato, o Botafogo estar criando mais oportunidades com o Bruno Lage me chama a atenção, porque o Botafogo está conseguindo ser mais organizado ofensivamente. O Botafogo está sendo um time mais ofensivo com o Bruno Lage. O Botafogo perde muitos gols nesse momento, mas eu acho que a culpa de perder gols não é do treinador. O treinador, ele arma o time, monta o time para que o time crie oportunidades. Agora, a decisão final, a finalização é do jogador que está em campo. Então o Bruno Lage está fazendo com que o time crie as oportunidades, mas ele não tem como pegar ele e fazer o gol no lugar do Eduardo, não tem como ele pegar e fazer o gol no lugar do Janderson, né? No lugar do Luiz Henrique, né? Então assim, o Botafogo está nas últimas partidas pecando no momento de definir. O Eduardo perdeu aquele gol contra o São Paulo inacreditável. O Janderson também perdeu um gol na cara do gol. Nesse último jogo contra o Defensa e Justiça, a gente teve diversos gols perdidos de novo. Então o Botafogo, que se acostumou a ser um time muito eficiente em outros momentos, está sendo um time agora que está perdendo muitos gols. E isso também passa pela ausência do Tiquinho Soares. Saiu uma matéria no Globoesporte.com esses últimos dias que o Tiquinho Soares é o jogador mais eficiente do Brasil no momento. E muito na frente do segundo colocado. A bola vem para o Tiquinho Soares, às vezes ele tem uma oportunidade na partida e ele faz o gol. Se ele teve 2 oportunidades, com certeza uma ele vai fazer. É muito difícil o Tiquinho Soares perder gols em sequência. Inclusive, o jogador mais ineficiente do Campeonato Brasileiro é o Gabriel Barbosa, que é o atacante do Flamengo. E o Tiquinho Soares é o mais eficiente, é aquele jogador que dificilmente perde um gol feito. Segundo o Globoesporte.com e toda a análise, toda a estatística que foi feita lá pelo espião estatístico do Globoesporte.com. Então assim, o que falta ao Botafogo nesse momento? Voltar a ter tranquilidade, voltar a ser letal nos jogos. Voltar a ser eficiente, porque criando oportunidades, o Botafogo está. Então, se o Botafogo cria oportunidades, eu fico muito mais tranquilo e não vou aqui colocar a culpa no treinador. Não vou.
O Botafogo está criando, o Botafogo está organizado dentro de campo, o Botafogo está taticamente muito bem, o Botafogo está conseguindo chegar na cara do gol, está conseguindo ter movimentos táticos e movimentos técnicos de que está fazendo com que o adversário não consiga pegar nossas jogadas. Aí chega na cara do gol, o jogador está perdendo. Espero que isso acabe já contra o Bahia e que o Botafogo seja um time mais eficiente, que a bola chegue para o Eduardo e ele faça o gol, que a bola chegue no Janderson e ele faça o gol, que a bola chegue no Luiz Henrique, no Vitor Sá e eles façam o gol, porque aí o Botafogo com certeza vai chegar mais próximo da vitória, se for um time mais eficiente do que vem sendo nas últimas partidas, tá bom? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque eu vejo na internet muita gente pegando os números e sendo muito injusto com o Bruno Lage, né? O Bruno Lage tem 9 jogos no Botafogo, 3 empates e 3 vitórias e 6 empates. Esses são os números do Bruno Lage. E aí muita gente falando, poxa, ele empata muito, o Botafogo está empatando demais, apesar de não ter perdido, empatar assim em grande quantidade é ruim. Concordo que é ruim empatar muito, né? O Botafogo não empatava tanto assim. Só que a gente precisa sair desses números frios e analisar o que vem dentro desses números. O Botafogo, nesses empates aí, o Botafogo teve 2 passagens de Copa Sul-Americana. A gente venceu o Patronato fora de casa e depois empatou em casa com o Patronato, mas passou de fase. A gente teve um empate com o Guarani lá no Paraguai, que a gente também passou de fase, porque a gente tinha vencido aqui no Newton Santos por 2-1. Então a gente já tem 2 empates aí que foram bons resultados. O Botafogo conseguiu, de certa forma, passar, né? Conseguiu completar o seu objetivo, que foi passar de fase na Sul-Americana. Agora, o empate com o Cruzeiro foi, sim, uma partida ruim. Foi a pior partida do Bruno Lage como treinador do Botafogo, contra o Cruzeiro. Lá foi 0-0, o Botafogo foi dominado pelo Cruzeiro, não conseguiu criar, não conseguiu jogar. Essa para mim foi a pior partida do Bruno Lage como treinador do Botafogo. Realmente o Botafogo merecia ter perdido para o Cruzeiro aquele jogo, mas não perdeu. Conseguiu trazer ainda um ponto, apesar da partida ruim. Contra o Santos, 2-2. O Botafogo mereceu virar aquela partida. Foi 2-2, eu não sei como. O Botafogo merecia ter feito 4-2 naquele jogo. Contra o São Paulo, foi um jogo em que o Lucas Perry fez muitas defesas, mas eu disse aqui nesse vídeo ainda, o Botafogo perdeu vários gols. Perdeu o gol com o Janderson, perdeu o gol com o Eduardo. Então o jogo contra o São Paulo foi um jogo onde o Botafogo conseguiu jogar bola. O Botafogo criou oportunidades, mas não foi eficiente. E a culpa não é do Bruno Lage. A culpa é dos jogadores que perderam os gols feitos na cara do gol. Então assim, em casa, no Campeonato Brasileiro, o Bruno Lage teve 4-1 contra o Coritiba e 3-1 contra o Internacional. Então dentro de casa, o Botafogo continua amassando os adversários, continua jogando ofensivamente, continua criando oportunidades e com a torcida enchendo o estádio, o time consegue ser mais vibrante ainda e consegue as suas vitórias. Então assim, eu estou muito confiante para esse jogo de domingo contra o Bahia, né? O Botafogo está jogando bem, o Botafogo está criando oportunidades e eu acho que cada vez mais esse time está sendo cobrado para ser mais eficiente de novo, como ele sempre foi. E eu espero que o Botafogo volte o mais rápido possível a ser letal, cirúrgico, como ele se acostumou a ser. E o Tiquinho Soares voltando, a gente sabe que essa eficiência vai voltar naturalmente também. Tiquinho Soares deve voltar contra o Flamengo, né? Tomara que ele volte contra o Flamengo. E o Eduardo está vivendo esse momento aí que ele está acabando perdendo muitos gols aí de cara, ele não costuma perder. Tomara que o Eduardo consiga fazer um gol nesse jogo de domingo contra o Bahia, para ele retomar aí a sua eficiência, a sua confiança cada vez mais alta, para que o Botafogo consiga construir a sua vitória com muita tranquilidade. Tá bom? Então é isso, falando um pouco sobre esse momento do Botafogo, sobre esse jogo de domingo, e a gente volta a qualquer momento aí para mais informações com vocês aqui no canal do Medeiros. Um abraço, galera, até a próxima. Valeu!